Olá e bem-vindos. Vamos imaginar o cenário. É dia 24 de dezembro de 2025. A azáfama das festas está no auge e sente-se por todo o lado uma espécie de cansaço coletivo. A solução parece óbvia, não é? Dormir mais. Mas quantas vezes já acordámos depois de 8 horas de sono a sentir que nem sequer fomos à cama? Exatamente. Parece que estamos a tentar apagar um incêndio complexo com um copo d'água. A questão que me tem ocupado é: será que todo o cansaço é igual? Ou estamos a diagnosticar mal o problema? Essa é a pergunta fundamental. E é por isso mesmo que a nossa análise de hoje vai mergulhar um pouco nas várias dimensões da energia e do cansaço. As fontes que temos à frente são, na verdade, um ecossistema de ideias. Temos artigos de psicologia, guias com exercícios práticos, Sim, textos sobre filosofia antiga, como o estoicismo, e até vamos à biologia celular e a conceitos mais tradicionais como o Qi. exato. Portanto, a nossa missão hoje é tentar construir uma espécie de mapa, perceber como é que estas abordagens tão diferentes, da ciência à filosofia, nos podem dar uma caixa de ferramentas mais completa para gerir a nossa vitalidade. Vamos lá desconstruir isto. Para começar, uma das fontes, do portal Drauzio Varela, lança uma ideia que muda logo as regras do jogo. Diz que não há um tipo de cansaço. Há sete. 7. 7. A minha primeira reação foi pensar: pronto, isto torna tudo ainda mais complicado. Pode parecer, mas na verdade clarifica. É como um médico que não se limita a dizer está doente, mas que vai à procura da causa exata. Sem um bom diagnóstico, o tratamento é um tiro no escuro. Certo. E a fonte detalha estes 7 tipos. O primeiro é o físico, o mais óbvio, dores musculares, sonolência. O cansaço do corpo? Sim. Depois, o mental, aquela sobrecarga do cérebro, o tal nevoeiro que nos impede de concentrar. Esse nevoeiro cerebral é terrivelmente familiar. Mas o que me surpreendeu foi ver como os outros se interligam. Parece quase uma teia. É a analogia perfeita. O terceiro é o emocional, que vem das nossas relações, dos conflitos, das preocupações. O quarto, o sensorial, que é o resultado do bombardeamento constante de estímulos. Luzes, ruídos, ecrãs. Exatamente. O quinto é o social, a exaustão de estar sempre ligado, de gerir interações, mesmo que sejam digitais. E é aí que a teia se torna visível. O cansaço sensorial dos ecrãs leva diretamente ao cansaço mental. E quando estamos com a cabeça a mil, A paciência evapora-se. exato, e isso leva-nos ao cansaço social. É um efeito dominó. Precisamente, e a cadeia continua. O sexto é o criativo, o bloqueio de ideias, a sensação de que a fonte secou. E o sétimo, talvez o mais profundo, é o espiritual, aquele sentimento de vazio, de desalinhamento com os nossos valores. A chave é olhar para o nosso cansaço e perguntar: de onde é que ele vem realmente? Do meu corpo? Da minha mente? Das minhas emoções? Fica claro que a mente é o grande campo de batalha. Se tantos destes cansaços têm origem em sobrecarga mental ou emocional, até que ponto temos controlo? Somos só vítimas das circunstâncias ou os nossos pensamentos podem mesmo mudar os nossos níveis de energia? É aqui que a conversa fica realmente interessante. Uma fonte da revista Vida Simples desafia a ideia de somos como baterias de telemóvel com uma carga finita. A crença comum é que a nossa energia é sugada por outras pessoas ou situações. O famoso vampiro de energia do escritório, que nos deixa esgotados depois de uma conversa de 5 minutos. E esse mesmo. Mas a fonte argumenta que o poder está do nosso lado. A energia não é tanto roubada, mas sim desperdiçada por nós, através dos nossos próprios pensamentos, de medo, de ansiedade. Hum, E a ciência, de certa forma, corrobora isto. Como o artigo menciona, somos 99,99999% energia e apenas 0,00001% matéria. Os nossos pensamentos geram emoções e essas emoções, bem, elas desencadeiam cascatas bioquímicas no corpo. Então, se os nossos pensamentos nos podem drenar, o contrário também é verdade. Podemos usar a mente ativamente para gerar energia e não só para evitar perdê-la. Precisamente, é aqui que entra a técnica da visualização, explorada numa fonte da revista Cláudia. A psicoterapeuta citada explica que o nosso cérebro não distingue muito bem uma experiência real de uma que é vividamente imaginada. Certo. Se passarmos o dia a visualizar um conflito no trabalho, o nosso corpo liberta adrenalina, cortisol, as hormonas do stress.
Esgota-nos, como se o conflito estivesse mesmo a acontecer. E o inverso funciona? Posso, por assim dizer, pensar em mim com mais energia? A fonte diz que sim. Ao visualizar deliberadamente momentos ou sensações agradáveis, libertamos um coquetel químico de bem-estar. Endorfina, ocitocina, dopamina. A mente, ao focar-se nessas imagens, instrui o corpo a criar um estado de calma e de vitalidade. Ok, mas observar os pensamentos e visualizar coisas boas é mais fácil dizer do que fazer. Quando estamos estressados, a mente é um turbilhão. Como é que uma ferramenta como o Mindfulness quebra esse ciclo, em vez de ser só mais uma coisa na nossa lista de tarefas? Essa é a objeção mais comum e é muito válida. O artigo do Sebrae sobre Mindfulness aborda isso mesmo. A chave não é parar os pensamentos, o que é impossível. Impossível. Mas sim mudar a nossa relação com eles. É como estar numa estação de comboios e observar os comboios, os pensamentos a passar, em vez de saltar para dentro de cada um deles. Gosto dessa analogia. O depoimento de Bill Gates é muito esclarecedor. Ele via a meditação como algo esotérico, mas agora descreve-a como exercício para a mente. É um treino. E como qualquer treino, começa-se com pouco. Empresas como a Google ou a Apple não o promovem por razões místicas, mas porque treinam o foco, a resiliência mental. Percebo a lógica do treino. Mas no meio de um dia caótico, precisamos de algo que possamos usar no momento. Que ferramentas práticas, imediatas, é que as fontes nos dão para recuperar o controlo? Vamos a um kit de primeiros socorros energéticos. A primeira e mais poderosa ferramenta é a respiração. Um artigo da Unimed explica a ligação direta entre a respiração lenta e a ativação do sistema nervoso parasimpático. O travão de emergência do corpo. Exatamente. Quando estamos em modo de luta ou fuga, é ele que nos acalma. A respiração nasal alternada, que a fonte descreve parece eficaz, mas também um pouco complexa para se fazer no meio do escritório, algo ainda mais simples. Sem dúvida. A mesma fonte menciona a contagem de 3 em 3. Inspirar a contar até 3, suster o ar a contar até 3, expirar a contar até 3 e fazer uma pausa de 3 segundos. É discreto, pode ser feito em qualquer lado. E funciona? Bastam 2 ou 3 minutos para sentir uma diferença real no nosso estado de alerta e ansiedade. Isso só me parece mais aplicável. E a visualização? Para além da teoria, a fonte da Claudiaça dá exemplos concretos. Sim, e são muito sensoriais. Para ganhar energia, a sugestão é imaginar vividamente um mergulho numa corredeira, sentir a força da água fria no corpo, acalmar a mente antes de dormir, visualizar um pôr do sol na praia, sentir o calor residual na pele, até para lidar com emoções difíceis, como uma mágoa. Imaginar que se inspira uma luz dourada de paz e que, ao expirar, se liberta um fumo cinzento que representa essa emoção. A chave é envolver os sentidos, então. O máximo possível. E o mindfulness no dia-a-dia. Confesso que a ideia da refeição contemplativa me assusta um pouco. A minha primeira reação é: não tenho tempo para isso. E essa é a reação da maioria. O artigo do Sebrae sugere que o objetivo é precisamente quebrar essa mentalidade de pressa. Não precisa de ser em todas as refeições, mas talvez uma vez por dia, comer o almoço sem o telemóvel, prestando atenção às cores, aos cheiros. Às texturas. Exato, ou a caminhada meditativa. No trajeto do carro para o escritório, em vez de ir já a pensar na primeira reunião, sentir o contacto dos pés no chão. São microdoses de presença que, somadas, impedem a mente de nos arrastar. Estas ferramentas são ótimas para o momento, mas parece que o passo seguinte seria adotar estruturas de pensamento que nos tornem mais resilientes à partida, para não precisarmos tanto dos primeiros socorros. Como é que filosofias antigas se aplicam aqui? É a diferença entre tomar um analgésico para a dor de cabeça ou a melhorar a postura para evitar que ela apareça. Uma fonte da Brasil Paralelo apresenta o estoicismo exatamente como essa fisioterapia para a mente. Uma filosofia para construir uma fortaleza interior. Gosto dessa ideia, mas a imagem que tenho dos estoicos é a de pessoas um bocado frias, que reprimem as emoções. É um equívoco comum. O estoicismo não é sobre não sentir, mas sobre não ser governado pelos sentimentos.
A ideia central é focar a nossa energia na única coisa que realmente controlamos, as nossas ações e julgamentos, e aceitar com serenidade o que não podemos controlar. É um exercício de gestão de energia, no fundo. Brutalmente honesto. Para que desperdiçar recursos mentais a sofrer por causa do trânsito ou da opinião dos outros? Mas essa abordagem não corre o risco de nos levar à passividade? De nos fazer aceitar coisas que talvez devêssemos lutar para mudar? É uma pergunta crucial e a resposta estoica estaria nas suas 4 virtudes cardeais. A sabedoria, para discernir o que podemos e o que não podemos mudar. A justiça, para agir corretamente. A coragem, para enfrentar as dificuldades. E a temperança, para moderar as nossas reações. Não é passividade, é precisão cirúrgica na aplicação da nossa energia. É uma estrutura muito ocidental, muito racional. Do outro lado do espectro, temos um conceito como o Qi, que as fontes também mencionam. É uma visão completamente diferente. Completamente. A fonte da Wikipédia explica o Qi como um conceito da cultura tradicional chinesa, uma força vital que anima todo o universo. Na medicina tradicional, acredita-se que o Qi flui no corpo através de canais, os meridianos. A doença seria um bloqueio nesse fluxo. E práticas como o Tai Chi? Exato. Tai Chi ou Qigong são, essencialmente, formas de cultivar e harmonizar o fluxo de Qi. É fascinante. E embora a ciência ocidental não o valide, não se pode negar o efeito que estas práticas têm em milhões de pessoas. Se calhar o como não é tão importante quanto o resultado para quem pratica, não é? Precisamente. E para manter a objetividade, é importante notar o que a própria fonte assinala. O Qi é um conceito considerado pseudocientífico. Nunca foi observado diretamente. Apresentámo-lo aqui como uma estrutura de pensamento, culturalmente muito poderosa. Depois desta viagem pela mente e pela filosofia, vamos aterrar na biologia. Porque, no fim de contas, o nosso corpo precisa de combustível real. De onde vem a energia para nos movermos, pensarmos, vivermos? A resposta está nas nossas células. Uma fonte da Cáldice Magistral explica isto de forma muito clara, focando-se nas mitocôndrias. A analogia que usam é perfeita. As mitocôndrias são as usinas de energia das nossas células. São elas que pegam nos nutrientes que comemos e os transformam em ATP, adenosina trifosfato. O ATP é, então, a moeda energética universal do corpo. Exatamente. Cada contração muscular, cada pensamento, custa uma certa quantidade de ATP. O que é fascinante e que nos liga diretamente ao cansaço físico é a relação disto com o exercício. E aqui entramos no grande paradoxo, não é? Para ter mais energia é preciso gastar a pouca que temos. Parece completamente contraintuitivo. E é. Mas a biologia explica o ciclo virtuoso. Quando fazemos exercício, as nossas células recebem um sinal de que precisam de mais capacidade energética. Em resposta, não só melhoram a eficiência das mitocôndrias que já existem, como criam novas. O processo chama-se biogênese mitocondrial. Basicamente, o exercício constrói mais usinas de energia dentro das células. Então, nós estamos apenas a recarregar a bateria, estamos literalmente a instalar uma bateria maior no nosso corpo. E nós estamos a falar de treinar por uma maratona. Pois não. Qual é o ponto de entrada? De todo. A fonte destaca que treinos de alta intensidade são muito eficazes, mas que atividades simples, como uma caminhada diária, já trazem benefícios enormes. Curiosamente, o impacto relativo é maior em quem é sedentário, especialmente em idosos. Para eles, caminhar pode representar um aumento dramático na sua energia diária. Ok, então temos as técnicas mentais, a estrutura filosófica e o motor biológico. Parece que o mapa está completo, mas falta uma peça. Nada disto funciona se não houver uma chave para ligar o motor. O que nos faz levantar do sofá para construir mitocôndrias. Essa é a peça que une tudo, a motivação. Um artigo da Beca Santander oferece uma distinção crucial aqui. A diferença entre motivação intrínseca e motivação extrínseca. A que vem de dentro versus a que vem de fora. Exato. A motivação extrínseca é quando agimos por uma recompensa externa. Dinheiro, um elogio, evitar uma crítica. Caber num vestido para uma festa. Sim, é poderosa, mas muitas vezes não é sustentável a longo prazo. E a intrínseca? Nasce do prazer da própria atividade. Fazemos algo porque gostamos, porque nos desafia, porque se alinha com os nossos valores. A recompensa é interna. Neurologicamente, está associada à libertação de serotonina, que gera bem-estar duradouro. Imagino que o ideal seja um equilíbrio.
Nenhuma é boa ou má. O artigo salienta precisamente isso. Muitas vezes a motivação extrínseca é o empurrão de que precisamos para começar. O objetivo de não quero sentir tão cansada nas férias de Natal pode levar-nos a começar a caminhar. Mas a magia acontece quando, depois de algumas semanas, começamos a sentir o prazer do ar livre, a clareza mental depois da caminhada. Aí, a atividade torna-se intrinsecamente recompensadora. Uma alimenta a outra. Sim, a motivação extrínseca deu o arranque, mas a intrínseca assumiu o volante. A fonte liga isto à teoria da autodeterminação, que diz que a motivação intrínseca floresce quando 3 necessidades básicas são satisfeitas: autonomia, competência e relacionamento. Que viagem! Começamos com uma sensação tão comum como o cansaço na véspera de Natal e descobrimos um ecossistema inteiro. Vimos que o cansaço não é uma coisa só, mas uma teia com 7 dimensões. Mergulhamos na mente e percebemos que ela pode ser tanto a nossa maior fonte de esgotamento, como a nossa principal usina de energia, com ferramentas como a respiração e a visualização. Depois, subimos para as grandes estruturas, como o estoicismo, que nos ensinam a proteger a nossa energia ao focarmos no que importa. E descemos ao mais ínfimo detalhe do nosso corpo, às mitocôndrias, compreendendo a dança biológica entre o movimento e a vitalidade. E, por fim, fechamos o círculo com a chave de ignição de tudo isto: a motivação. Percebendo como os nossos objetivos externos podem acender uma chama que depois se alimenta a si própria, de dentro para fora. Exato. Se há uma grande conclusão a tirar destas fontes, é que gerir a nossa energia não é uma ação única, mas um ato de equilíbrio constante. É como ser o maestro de uma orquestra complexa com instrumentos mentais, físicos e filosóficos. E com isso, talvez a reflexão que fica seja esta. As fontes mostram que a nossa vitalidade depende de várias usinas de energia: a mente, o corpo e o propósito. A questão que fica é: qual destas usinas precisa de mais atenção na nossa vida neste momento? E qual o primeiro pequeno passo que podemos dar hoje para a reabastecer?